Fala aí, oitavo ano, tudo bem, galera? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, né? Então aqui a gente continuando os nossos estudos, fechamos, né, Oriente Médio parte um. Última aula a gente fez aí um questionário, né, sobre os dois capítulos dessa primeira parte. Vamos começar hoje a segunda parte do Oriente Médio, tá? E dentro dessa segunda parte, o primeiro capítulo fala dos aspectos econômicos, tá? Quando a gente fala de economia, né, finanças, dinheiro e relaciona com o Oriente Médio, logo vem à cabeça, né, a riqueza do petróleo na região. E justamente é a principal riqueza. Isso não quer dizer, né, que as principais potências da região, todas elas usufruem, né, dessa riqueza ou têm jazidas petrolíferas. Não é o caso, a gente tem aí Turquia e Israel que não detêm nenhuma reserva, mas se colocam também como as maiores ou duas das maiores potências dentro do Oriente Médio, tá? Uma outra coisa que a gente vai perceber ao longo do capítulo é que mesmo alguns países, né, detendo grandes jazidas petrolíferas, isso não quer dizer que a riqueza é distribuída para toda a população. Pelo contrário, tá? Dentro do Oriente Médio, a gente vê uma grande desigualdade de renda e social. Um bom exemplo, né, para a gente destacar isso, é pegar as cidades ali dos Emirados Árabes, né, como Doha, ou então Catar, né, que quando a gente vê imagens, são cidades extremamente modernas, luxuosas, tá? Mas toda aquela riqueza, ela está contida, né, ou está concentrada na mão de poucos, né, que são ali a família real, os sheiks, né, que compõem essa família real, os príncipes e etc. E a população, ela não está nem inserida no mercado de trabalho, né, que ali vem crescendo, como hoje o turismo para essas regiões do Oriente Médio é um turismo de luxo, né? Uma viagem, por exemplo, ida e volta do Brasil para Dubai, com toda a questão do dólar hoje, possivelmente ultrapassa os R$ 100.000, tá? Então, é uma região de um turismo caro. E os funcionários desses hotéis, né, 6 estrelas, tem até um hotel de 7 estrelas, restaurantes, parques temáticos, por exemplo, tem um parque da Ferrari, não são habitantes, né, ou do Catar ou de Dubai. A maioria são trabalhadores que vieram de fora, da Europa, aqui da América do Sul, né, de todo o mundo, tá? Isso acaba evidenciando ainda mais a grande desigualdade dentro desses países. Por outro lado, né, Israel, a desigualdade de renda ela já é um pouco menor, tá? Na Turquia, a gente também classifica como desigual a distribuição de renda, mas se comparado, né, com Arábia Saudita, Omã, Bahrein, né, todos esses países que são riquíssimos em petróleo, a disparidade dos mais ricos e para os mais pobres é imensa. Enquanto os mais ricos são realmente ricos, né, bilionários, os mais pobres vivem em extrema pobreza, né, com menos, em algumas regiões, com menos de US$ 1,25 por dia, tá? Passando para nossa moeda hoje, vamos botar aí algo em torno de R$ 6, tá? Imagina você viver com R$ 6 por dia, complicado, né? Então vamos avançando aí depois dessa introdução. Página 205, a gente tem perfil econômico e atuação no mercado internacional, tá? Com relação ao perfil econômico nessa introdução, né, eu já dei uma boa abordada, né, falando da riqueza do petróleo, a disparidade, né, de distribuição de renda. Dentro ainda disso, poderia falar também, né,
que a riqueza do petróleo proporciona, né, a esses países uma colocação entre, né, na maioria, um grande número de países entre as 30 maiores economias do mundo, mas os 9 mais ricos estão entre os 100, né, países mais ricos do mundo. A Arábia Saudita, eu tinha olhado aqui até anteriormente para falar certinho, ó, só para a gente ter uma noção. Hoje, né, é a 19ª economia do mundo. Se a gente considerasse só a riqueza da Arábia Saudita com relação ao petróleo, seria a 52ª. Ia estar ali à frente do Catar, né, depois do Iraque. Então, isso evidencia o grau de importância do petróleo para as economias, mas também, né, torna a região muito frágil, porque o mercado petrolífero ele varia, né, o preço do barril, e o Oriente Médio é uma região muito conflituosa, né? Então, conflitos ou guerras que ocorram que impeçam a exploração vai influenciar no mercado petrolífero e, consequentemente, né, para as economias da região, tá? Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa aqui em cima. Não, beleza. Então aqui, ó, só aproveitar logo então a tabela, pega as 9 maiores economias, como eu falei, a nona economia é Oman, é a 68ª economia do mundo, tá? Então entre as 9 maiores economias do país, ou da região, desculpa, elas estão entre pelo menos as 70 mais ricas, né? Isso são números, né, extremamente importantes, né? E que, se por um lado evidencia a riqueza da região, por outro, né, indica que não há cabimento de existir tanta pobreza no Oriente Médio, né? E essa pobreza também acaba sendo uma das causas de conflitos e guerras na região, tá ok? Aí aqui também para a gente ter uma noção, né, da importância do petróleo, Arábia Saudita, 23% do seu PIB vem do petróleo, os Emirados Árabes 13%, Iraque 37%, Catar 14%, Kuwait 36% e Omã 21%. Né? Israel e Turquia, como eu falei anteriormente, não tem reservas petrolíferas, né? Mas Israel, por exemplo, tem uma indústria de alta tecnologia, setor informacional muito desenvolvida, setor bélico, setor farmacêutico, que são indústrias que geram, né, bastante riquezas. Já a Turquia, muito voltada à indústria de eletrônicos, eletrodomésticos, automóveis, né, transportes, na verdade, no geral, que também geram grande riqueza e colocam ali, né, a Turquia como a mais rica do Oriente Médio e Israel como o quinto país mais rico da região. E nenhum dos dois possuem reservas petrolíferas. Tá ok? Uma, uma situação, né, que eu iniciei falando logo que eu mostrei ali esse quadro, com relação ao perigo, né, do petróleo ser tão importante para a economia, são guerras e conflitos, né? A gente já teve, por exemplo, durante a década de 70, os choques do petróleo, tá? Em 73, esse choque ocorreu porque Israel, né, atacou alguns países árabes que fazem parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo. A maior parte dos países são do Oriente Médio, árabes. E esse ataque de Israel foi apoiado pelas principais potências capitalistas do Ocidente. Estados Unidos, Inglaterra, né, França. Então, a OPEP resolveu elevar o preço do barril de petróleo
encarecendo, claro, o produto e aí, né, gerando um aumento de custo para os países capitalistas, né, que dependem muito do petróleo. Depois de 79, né, a série de eventos gerou o segundo choque, e aí foi primeiro a Revolução Islâmica no Irã. O governo foi tomado por extremistas islâmicos e a partir dali o país, né, a república, tem um governo, né, é governado em conjunto com a religião, né, o islamismo. E aí você tem o Ayatollah, a figura principal do país, né, tem ali o primeiro-ministro, não, desculpa, o presidente, é eleito pelo povo, mas se o Ayatollah, né, considerar que a direção que aquele presidente está tomando é errada, ele pode retirar ele do cargo e convocar novas eleições. Então, é um país bastante radical, né? Tem uma interpretação um pouco equivocada do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, né? E aí torna um governo bastante agressivo, né, e ditatorial, tá? Porque de certa forma você tem ali esse Ayatollah como é o líder religioso, ele acaba, né, direcionando o candidato mais interessante para continuar governando o país, tá? Ah, a gente tem um exemplo aí no livro, né, da guerra do Iraque, ou do Iraque contra. Ah, desculpa, eu pulei. Aí teve essa revolução do Irã em 79 e também em 79 o Irã atacou o Iraque, até então aliado dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos envia ajuda, mais uma vez temos ali, não, aí não por uma questão, né, da OPEP, sim pelo conflito que está ocorrendo na área de dois países que são um dos maiores produtores, né, de petróleo do mundo, o Irã e o Iraque. Então houve uma deficiência na exploração, diminuiu o ritmo, consequentemente o preço do barril, né, só para vocês terem uma ideia, tá? Na primeira crise ele foi de 2 para 11 dólares. Reduziu, ficando até a segunda crise, reduziu de 11 ali para 4, né, 6 dólares, chegou até, estabilizou em 6 dólares o barril. E de 79 ele foi desse valor para mais de 30 dólares. Então, um só, a diferença pode parecer até pequena, mas imagine milhares ou milhões de barris, né? Você comprando. Na verdade, os números são esses, ou centenas de milhares ou milhões de barris de petróleo que você vai comprar. Então, o custo ficou muito mais alto, tá? E claro, consequentemente, não só ah, esses dois países, mas todos os produtores de petróleo do mundo acabaram sentindo os efeitos, né, desses altos valores que passaram a ser cobrados. Tá ok? Seguindo essa questão dos conflitos, mais para frente a gente teve a Guerra do Golfo, quando o Iraque então acaba invadindo, né, o Kuwait, que também era um aliado dos Estados Unidos. Então o Iraque acaba, né, quebrando esse acordo que tinha com os Estados Unidos e invade o Kuwait. Os Estados Unidos não deixaria barato, até porque a maior parte do petróleo que vem de fora dos Estados Unidos para abastecer o país vem do Kuwait. Então, os Estados Unidos enviou tropas, bombardeios, caças, né? Expulsou as tropas de Saddam Hussein, né? do Kuwait, então recuaram para o Iraque. Isso no início dos anos 90, né? Que vocês estão vendo aí, 90 e 91. Agora, século 21, pós, né, atentados das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, mais uma vez os Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque, né? A primeira guerra foi a Guerra do Golfo, essa agora como Guerra do Iraque, e que também acabou, né, trazendo um aumento do preço do barril. Então,
dá para observar que ao mesmo tempo que essa riqueza é extremamente, essa riqueza, né? A riqueza mineral, no caso o petróleo, é extremamente importante, né? Vem gerando o desenvolvimento da região, ela é perigosa, porque a região é um barril de pólvora, toda hora acontecem conflitos e pode gerar ali uma variação do valor do barril que vai prejudicar a economia dos países da região, beleza? Além do petróleo, vale a pena também salientar que o gás natural é uma outra riqueza da região, tá? Até porque a sua formação tende a estar relacionada à formação também de jazidas petrolíferas. Mas voltando na questão até mesmo econômica, os países, né, do Oriente Médio que têm as jazidas petrolíferas, eles apresentam uma grande arrecadação e com populações consideradas baixas. Então, ao olhar, né, no mundo existe um índice que ele pega o PIB dos países e junto ao PIB ele relaciona com o poder de compra. Então, por exemplo, tal país tem um PIB, né, per capita por pessoa de US$ 3.000. E aí ele relaciona com os índices de poder de compra que vai, né, classificar esse país mais próximo, né, de um alto poder de compra, então próximo às primeiras posições, ou um poder de compra mais baixo. Então, quando a gente olha o PIB per capita com o poder de compra no mundo, os países do Oriente Médio estão entre os maiores. Né? Vocês terem uma noção, acompanhando aqui o texto, ó, Catar é o que tem o maior PIB per capita por compra do mundo. Os Emirados Árabes é o sexto maior, Kuwait sétimo, Arábia Saudita 12º, Bahrein 20º, Oman 27º. Nós estamos falando no universo de mais de 190 países. Essas pequenas nações, né, do Oriente Médio, em áreas desérticas, apresentam o maior poder de compra por pessoa em média no mundo. Né? Ah, mas professor, você não falou que há uma desigualdade enorme? Sim. O que acontece? A riqueza não é feita, né? Ela é gerada. Então, se no país existem 20 famílias que produzem 90% da riqueza, e o país, né, tem lá seus 5, 10 milhões de habitantes, eles vão pegar toda a arrecadação que ocorreu do país, inclusive, né, esses 90% que vem dessas 20 famílias, vai dividir pelo total de habitantes. Como a população é pequena, a distribuição desse dinheiro por pessoa fica muito elevada. Só que a realidade é totalmente distinta. Por quê? 90% disso tudo está nas mãos de apenas, né, 10, 20 famílias. Beleza? E aí, ó, só para ilustrar bem a disparidade ou a desigualdade social, essa imagem aqui de Kirkuk é uma das principais cidades do Iraque, tá? Região produtora de petróleo, mas onde a gente observa aí, olha as condições dessa rua, né? Não existe asfalto, muito menos saneamento básico, né? Infelizmente é o retrato da maior parte, né, dos países, né, o que acontece nos países da região. É claro que não vai acontecer na capital, né? Eles conseguem no caso aqui do Iraque é até mais complicado porque ele, né, teve uma guerra, depois enfrentou ali a invasão do Estado Islâmico, então é um país que está em reconstrução. Mas, por exemplo, como eu falei, Dubai, Bahrein, a área central da cidade extremamente moderna, luxuosa, e as áreas mais afastadas a gente vai observar são essas condições, né?
das ruas e também, né, com relação a uma coleta de esgotos inexistente, rede de água tratada, né, também deficiente ou mesmo inexistente, tá ok? Seguindo aí, temos as relações econômicas, mesmo, né, sendo países extremamente ricos, do ponto de vista geopolítico, que é a relação desses países com o mundo, os países do Oriente Médio eles são mais frágeis, né? E são frágeis por quê? Justamente pela questão dos conflitos. É uma região em que há muitos anos, né, você observa conflitos e esses conflitos são históricos, né? Então, se a gente só pegar do pós Segunda Guerra Mundial, 1950 até hoje, todos os anos você teve algum tipo de conflito em um ou mais países da região, né? Então a relação desses países com as demais nações do mundo acaba se tornando fragilizada. E a forma, né, que os países acharam em se fortalecer foi criando uma liga, né? E aí quando a gente fala dessa relação mais frágil, a gente pode tirar a exceção ali da Turquia e Israel, né? Ou melhor, a geopolítica é mais frágil, né? Ou é mais fragilizada quando a gente olha os países árabes do Oriente Médio, né? Até porque são a ampla maioria, né? A Turquia, ele é um país europeu e asiático, né? Ele está nos dois, e Israel, um estado, né, judeu, mas que também é envolvido em conflitos, mas tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, né? Então, de uma forma assim mais simples de falar, tem aquela passada de pano por parte dos Estados Unidos em relação a Israel e as demais nações do Oriente Médio acabam que não são aliadas, né, dos Estados Unidos, acabam tendo uma, vamos dizer, um tratamento diferenciado, né? Os Estados Unidos acaba sendo mais rígido com essas demais nações. Então, ele está falando dos Estados Unidos porque ele é, né, a principal potência mundial na formação dessas relações geopolíticas, principalmente no século XX. Agora o século XXI vem, né, se diversificando, mas até então, a gente está falando aí da Liga Árabe, que foi fundada ainda na década de 40, os Estados Unidos estava ali, né, como a grande potência. Então, com essa geopolítica fragilizada, os países árabes do Oriente Médio formam, em 45, a Liga Árabe. Inicialmente apenas Arábia Saudita, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria. Tá? O objetivo, a gente tem até aqui no texto, aumentar um pouquinho, ó, estreitar relações políticas e econômicas nos países árabes e proteger sua independência e soberania. Isso foi visto, inclusive, nos conflitos. Às vezes que Israel ou atacou ou foi atacado pelos países árabes do Oriente Médio, você tinha principalmente dois ou três, né, que foram fundadores da Liga Árabe envolvidos nesses conflitos, tá? Israel já tem o seu conflito histórico pela formação do Estado com a Palestina, mas Jordânia, Síria, Egito, né, são países também que travaram guerras e perderam até territórios para os israelenses após esses conflitos. Tá? A Liga Árabe hoje, né, tem aí 22 países. A gente pode observar, né, aqui esse saber mais. Vou ficar falando um por um para a gente não ficar também perdendo tempo aqui. Mas o que eu quero salientar, né, nessa parte, você tem Síria e Líbia suspensos desde 2011, desde a Primavera Árabe, que resultou, né, numa disputa de poder, numa guerra civil, até hoje, né? E
os países, né? Brasil, Armênia, Eritreia, é um país da África, Índia e Venezuela, que são membros observadores, tá? Eles não fazem parte da Liga, participam de algumas reuniões, principalmente porque são parceiros comerciais desses países, tá? O Brasil, por exemplo, boa parte, por exemplo, da carne de frango, né, que vai para os países do Oriente Médio, é comprado do nosso país, né? Então, o Brasil, os países árabes são importantes parceiros comerciais do nosso país. Aí, continuando, galera, na 207, a gente já começa a ver, né, especificamente as atividades econômicas da região, tá? Primeiro aí que a gente vai falar é o setor primário, tá? E aí vai envolver agropecuária e mineração. Quando falamos da agricultura e pecuária, é bastante complicado, como a gente já viu, né, no primeiro capítulo de aspectos naturais. A maior parte da região é árida, né, é recoberta por desertos. Então a prática de agricultura ela enfrenta, né, uma dificuldade já tremenda com a questão da água e, né, da temperatura. Fora isso, é também uma região de terreno acidentado, né, com muitas montanhas. Então isso também acaba dificultando não só a agricultura e a pecuária, né? A agricultura comercial ou até mesmo uma pecuária comercial só vai ocorrer em áreas, né, no caso da agricultura, em que há possibilidade da irrigação, né, a passagem de grandes rios perenes, como é o caso ali da região de Israel com o Rio Jordão, né, Iraque, Síria com o Tigres e Eufrates, e aí acabam possibilitando, né, a prática agrícola. Ou em algumas regiões litorâneas onde o clima, né, é um pouco mais úmido, mas a questão do relevo acaba dificultando. E aí não proporciona, né, uma produtividade que a gente pode classificar como comercial. São propriedades de médio e pequeno porte. Até como a gente está observando aqui, tá? Aqui é área de cultivo de azeitonas. A oliveira, ela é, né, uma árvore que ela já é característica dela está em áreas acidentadas, né? Mas se vocês observarem, é uma extensão de terra pequena. Em outros países onde a extensão territorial é muito maior, nós veríamos uma propriedade aí 3, 4 ou até mesmo 10 vezes maior do que essa da imagem, tá? Então, quando a gente fala de áreas desérticas, áreas montanhosas, a agricultura vai estar muito ligada a grãos, né, a cereais, cevada e outros tipos de cereais. E a pecuária vai ser um pastoreio nômade, principalmente de gado ovino, né, de ovelhas, cabras e dromedários, tá? Aquele parente do camelo. Fora isso, você não consegue, né? Ou melhor, você não consegue não. A gente não observa, né, grandes propriedades comerciais para a prática da agricultura e da pecuária, tá? Agora, nas regiões que eu destaquei anteriormente, Iraque, Síria, Israel e Turquia, que eu não havia citado, a agricultura irrigada ela acaba possibilitando, né, grandes propriedades com, com, com cultivos, né, diversos, desde frutas, legumes, hortaliças, né, nozes, tá? Pela questão dessa tecnologia, né, que acaba sendo introduzida
no campo, tá ok? Uh, vale também a gente citar, né, tá aí até no final do texto, a pesca, tá? Tanto em rios quanto quanto a pesca marítima são importantes também para a economia da região, né? Fonte de sobrevivência de boa parte, né, da população do Oriente Médio, tá? Principalmente a população, né, claro, mais pobre, já que é sobrevivência. Seguindo aí, a gente tem a mineração, tá? Quando a gente fala da mineração, o maior destaque é o petróleo. Anteriormente eu já tinha destacado, né, a OPEP como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, fundada por países do Oriente Médio e que hoje reúne não só países, né, do Oriente Médio, mas também da África e até mesmo aqui da América do Sul. Tá? Com relação à riqueza petrolífera, a região produz, né, ou detém, melhor dizendo, 39% da produção mundial, tá? Três dos cinco maiores produtores de petróleo do mundo estão na região. Né? A Arábia Saudita, por hora, é segundo, por hora é o primeiro, fica alternando com a Rússia, mas ainda tem ali o Iraque, que é o quarto, e Irã, o quinto. Fora esses, você ainda tem Emirados Árabes como o oitavo, Kuwait, nono, Catar 17º e Oman 19º, tá? Se por um lado esse petróleo, né, traz a fragilidade que eu falei de alterações de valor do mercado, por serem a maioria na OPEP, por deterem, né, a maior parte das reservas petrolíferas do mundo, eles acabam tendo um grande poder nas suas mãos, né? Eles acabam controlando o mercado petrolífero, né? A OPEP, vacilei aqui. A OPEP que direciona, né, que determina a quantidade de petróleo produzido e o valor do barril, beleza? Por que essa determinação? Para que não haja alterações no valor. Né? Você não pode deixar o mercado livre, porque um país pode passar a produzir muito mais petróleo do que o outro. Isso pode gerar uma alteração no preço do barril de petróleo. Essa alteração no preço do barril de petróleo vai envolver uma série de acordos comerciais de quase 200 países em todo o mundo, né? Então deve haver esse controle para que não ocorra, né, uma crise dentro do mercado petrolífero, tá? Seguindo aí, dentro da mineração, vale também a gente destacar o gás natural, né? Tem o Irã como o terceiro maior produtor do mundo, Catar é o quarto e a Arábia Saudita o oitavo, tá? Essa riqueza também de gás natural é importante porque hoje é a terceira fonte energética mais consumida no mundo e vem se expandindo ano a ano desde o início do século XXI. Né? Há uma perspectiva de tomar a segunda colocação do carvão mineral no futuro próximo. Então, você detendo, né, a região tendo algumas das principais reservas, no futuro vai ser extremamente importante economicamente. Tá? E fora petróleo e gás natural, tem destaque aí a Jordânia com a exploração de fosfatos, Irã com minério de ferro, Emirados Árabes, Bahrein e Arábia Saudita com alumínio. Beleza? Seguindo aí 208, a gente já vê o setor secundário, que é a indústria. Tá? A região é pouco industrializada. Tá? Se a gente falar especificamente da indústria petroquímica, né, a indústria petrolífera, aí sim, você vai ter grandes parques industriais voltado à indústria petrolífera. Tá? Mas quando a gente fala de indústria ou do setor secundário, você deve apresentar uma grande variedade, né, de setores industriais. E isso não ocorre, não há uma ocorrência assim tão grande na região.
Os países que têm um parque industrial mais diversificados, né, é Israel e Turquia, tá? Apesar de alguns outros países, desde o início do século, né, os outros países da região, claro, desde o início do século XXI, vem passando por uma expansão industrial, tá? Mas eu quero ressaltar aqui, até aproveitando o exercício que traz os principais setores, só para a gente observar quatro, né, dos países mais industrializados da região: Israel, aí a diversidade, né, da sua indústria, Turquia, Jordânia e Bahrein. Dos quatro, né, Israel é aquele que tem uma indústria mais desenvolvida e que proporciona produtos com maior alto valor agregado, beleza? Dentro do setor secundário, né, da indústria. Vamos lá, galera, fiz uma bobeira aqui, tive que dar um corte. Então, olha só, com relação à indústria, a gente vê essa limitação, né? Apesar de os países terem uma grande riqueza gerada pelo petróleo, ainda não há uma grande diversidade industrial, com raras exceções, tá? Uma indústria que vem crescendo, ou um setor industrial que vem crescendo muito, é o da construção civil, principalmente da região dos Emirados Árabes, né, Bahrein, né, cidades que estão no meio do deserto, né, são oásis que há décadas, né, geram riquezas, mas sempre viveram apenas do petróleo, que desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, passaram a observar que o petróleo é uma riqueza que vai acabar. Então eles têm que gerar novas fontes de renda. Então a gente vê muito, né? Por isso que a gente tem visto desde o início dos anos 2000 uma grande campanha de publicidade de regiões como Dubai, Catar, Doha, Bahrein, né? Para influenciar o turismo para essas regiões, né? Que hoje é um turismo de luxo, como eu falei com vocês logo no início. E para que isso ocorra, é necessária a criação de infraestrutura, né? E o setor de construção civil, dentro do setor industrial, é aquele que vem apresentando uma grande expansão desde o final dos anos 90. No Catar, por exemplo, foram construídas ilhas artificiais, formato de palmeiras, né? Em alguma dessas regiões, agora eu não lembro, a gente tem um hotel que é 7 estrelas, tem hipódromos, né, de corrida de cavalo, todos eles climatizados devido ao calor. Eles estão investindo, né, investiram, melhor dizendo, na Copa do Mundo, que vai ser em 2022. Investem, né, em todo o mundo para que continuem, né, ou melhor, para que tenham uma fonte de receita quando o petróleo, né, chegar à sua escassez. Beleza? Fechando só aí, a gente não pode deixar passar, né, também dentro da indústria, o setor energético. E aí, muito dele, né, historicamente voltado ao setor petrolífero, mas que desde o avanço, né, de desenvolvimento que alguns países da região vêm passando no século XXI, a adoção da energia solar vem sendo dos principais caminhos para o crescimento de diversidade energética desses países, até porque estão numa área de grande produtividade, né? Estão em áreas desérticas onde a radiação solar ela é maior do que em determinadas regiões e vai gerar, né, uma produção de energia muito maior. Beleza? A gente para aqui na indústria para o vídeo não, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? A gente já está aí, ó, 40 minutos vai fazer. Então a gente para aqui, após assistir, né, aqui o vídeo, façam o questionário que eu vou deixar para vocês lá no Classroom, beleza? E qualquer dúvida com relação à videoaula, só me chamar lá no Classroom que eu tiro a dúvida para vocês, galera. Um abraço aí,
Valeu.